Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo. Pergunta de hoje: o que é ser um homem de Deus? Alguém me pergunta: já que a Bíblia tem tudo, me dê um exemplo de homem de Deus. Então vamos à Bíblia. Quero ler aqui, irmãos, Ruth, capítulo 2. Livro de Ruth, capítulo 2. Diz assim a palavra: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Boaz, então disse Boaz a Ruth: Ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas, e não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre seu rosto e se inclinou à terra e disse: Por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: Ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste, e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. E sendo já a hora de comer, disse Boaz: Achega-te aqui, e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher, e não censureis. E deixai-a cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. E tornou e veio à cidade, e viu a sua sogra, que tinha apanhado. Também tirou, e deu-lhe o que sobejara, depois de fartar-se. Então disse-lhe a sua sogra:
Onde colheste hoje? E onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te recolheu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Até aqui, amém? Ruth capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 19. O que é ser um homem de Deus? Aqui nós vemos, irmãos, relato aqui. O homem de Deus. Boaz foi um homem judeu, morador de Belém, pertencente à tribo de Judá. Viveu no período dos juízes de Israel. Ele era um homem rico e um respeitado proprietário de terras. A Bíblia aqui não nos oferece muitas informações sobre a biografia de Boaz. Sabemos que ele foi um parente de Elimeleque, o marido de Noemi, conforme o capítulo 1, versículo 1, e também o versículo 2:1 que nós lemos aqui. O texto bíblico, irmãos, descreve como um fazendeiro honesto e bondoso, que procurava garantir o bem-estar de seus trabalhadores. Você vê a característica de um homem de Deus. Boaz também é mencionado, para você ver a tamanha importância deste homem, na genealogia do Senhor Jesus, que está lá em Mateus capítulo 1, versículo 15. O texto bíblico aqui, irmão, deixa claro que Boaz era filho de Raabe com Salmão. Você lembra? Evidências apontam muito provavelmente que Raabe, mãe de Boaz, citada na genealogia conforme Mateus escreveu, é a mesma mulher que morava em Jericó, aquela que acolheu os espias enviados por Josué. Você lembra das muralhas, onde o povo ali liderado por Josué deu as voltas sobre Jericó e as muralhas caíram? E teve a ajuda da meretriz chamada Raabe. Então, ela se uniu a Salmão, um dos soldados, se casou. E a Bíblia é bem clara em dizer que este homem de Deus era fruto desse relacionamento. Então, irmãos, muitos homens na Bíblia ficaram conhecidos por serem grandes guerreiros e grandes profetas e também grandes reis. Mas Boaz foi um homem diferente. Ele ficou conhecido por sua vida normal, porém exemplar. Uma vida discreta, que também pode fazer a diferença. Boaz, como eu disse, era um fazendeiro abastado, que morava em uma pequena vila chamada Belém. Boaz não era um guerreiro, nem um político influente, mas ele era respeitado na sua terra. E por que ele era respeitado na sua terra? Porque ele era temente a Deus. Eu te pergunto, quer ser respeitado onde quer que você vá? Tema ao Senhor. Na época de Boaz, não havia rei sobre Israel. E sendo assim, cada pessoa fazia o que bem entendia. O pecado e a maldade eram generalizados. Mas Boaz, mesmo nesta época, ele escolheu servir a Deus. E um dia entrou uma mulher em sua vida. Entrou Ruth. Ela trouxe para fora o que havia de melhor dentro de Boaz. Como assim, irmão? Vou explicar. Vejamos alguns pontos na vida deste homem. Primeiro, bondade. Quando Ruth, uma viúva estrangeira, veio trabalhar em seu campo, Boaz não a tratou com desprezo, nem muito menos com preconceito. Ele viu que ela era uma boa trabalhadora e ouviu que ela tinha deixado tudo para tomar conta de sua sogra Noemi. Por isso, Boaz decidiu proteger Ruth. Boaz ofereceu emprego para Ruth e a fez se sentir bem-vinda, um acolhimento tão importante. Ele fez questão de tratá-la com bondade. E isso mudou completamente o destino dos dois.
Quantas vezes nós nos esquecemos da bondade? Um simples ato de bondade pode fazer toda a diferença na vida de alguém. A bondade, ela transforma pessoas normais em pessoas, como dizer, anormais, heróis na vida de uma pessoa. Outro ponto de Boaz, generosidade. Boaz também era rico de coração. Ele não só deu um emprego para Ruth, mas também garantiu que ela tivesse comida de sobra. Durante toda a época da colheita, Boaz garantiu o sustento de Ruth e de Noemi. Boaz, ele não contava as moedas quando ajudava os outros. Ele estava mais preocupado com o bem-estar de Ruth do que com o lucro que ele poderia obter de sua fazenda. Boaz, ele não guardou a bênção somente para si. Que, aliás, né, irmão, não precisa ser rei para ter a atitude de um bom rei. Você entende? Podemos ser generosos com o nosso dinheiro, com nossos recursos, com o nosso tempo, com o nosso amor. O verdadeiro rico é aquele que é rico em generosidade. Outro ponto, respeito. Boaz, como nós vemos aqui, tinha um grande respeito por Ruth. Ele valorizava sua lealdade a Noemi e sua dedicação ao trabalho. Por isso, quando Ruth o pediu em casamento, que foi isso que aconteceu, Boaz reconheceu que ela seria uma esposa exemplar. Boaz não via Ruth como um objeto para ser usado para lucro no trabalho ou prazer em casa. Ele via Ruth como uma pessoa digna, que ele devia tratar com respeito. Quer ver, irmãos? O respeito muda completamente a forma como nos relacionamos com os outros. E quando entendemos que cada pessoa foi feita à imagem e à semelhança de Deus, nós descobrimos seu verdadeiro valor e passamos a respeitar ela completamente quando temos esse entendimento. O respeito, irmão, que é a consequência de tudo isso. Outro ponto na vida de Boaz, a fidelidade. Boaz tinha Ruth na sua mão. Na noite que ela o pediu em casamento, ele poderia ter feito o que quisesse com ela, mas ele não fez. Mesmo à noite estando sozinhos. Mas Boaz foi fiel. Ele não brincou com Ruth e nem fez exigências. Ele foi um verdadeiro cavalheiro. Você vê a característica do homem de Deus? Boaz era um homem de palavra. Ele prometeu tratar das formalidades para o casamento. E isso se fez logo no dia seguinte. Você vê, irmãos? Homem de palavra. Por causa da sua fidelidade, Deus abençoou o casamento de Boaz com Ruth. E seus descendentes se tornaram reis de Israel. Você vê, irmãos? Deus abençoa quem é fiel. Quando somos fiéis nas pequenas coisas, no dia a dia, recebemos as bênçãos de Deus e bênçãos inesperadas. Que você, meu irmão, possa ser como Boaz e viver uma vida exemplar. Louvado seja Deus. Tá bom? Por enquanto, irmãos, eu gostaria aqui de ler outro versículo, mas vai sair um pouco do contexto. Aí a próxima reflexão eu falo sobre Ruth, né? Que aqui o tema aqui é o homem de Deus. No caso aqui é Boaz. Mas eu vou falar também sobre a mulher de Deus, nesse caso aqui, Ruth. Tá bom? E você, meu irmão, que tá ouvindo essa mensagem aqui, até você também, meu irmão, que pode servir, ter um proveito aí pra tua vida. Sejamos, né, irmãos? Não somente homem ou mulher, mas que sejamos seres humanos, grandes homens e mulheres de Deus. Eu creio que é isso que Deus espera de nós. Que tenhamos aí no mínimo
essas características que nós dissemos aqui. Amém? Espero que tenha um bom proveito para a tua vida esta mensagem. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja, no nome do Senhor Jesus. Receba a bênção. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito de Deus esteja convosco, não somente hoje, mas para tudo sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Deus abençoe.